Leia a passagem das Escrituras que está aqui em Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Os irmãos localizem, por favor. Diz assim as Escrituras: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, de noite, e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é profeta, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou estas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Eu em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado. Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão. E restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Meus queridos irmãos, essa passagem que nós temos lido no livro do começo, no livro de Gênesis, ela relata um acontecimento na vida de Abraão, que se dá não no início da vida de Abraão. Aqui não é o Abraão mais novinho, que há 25 anos atrás houvera ouvido a voz de Deus, quando ele ainda morava em Ur dos Caldeus. E nem é também um acontecimento inédito na vida do pai da fé.
Pelo contrário, o fato que se desenrola, a ação que acontece aqui, ela já é com Abraão e não mais com Abrão. Abraão já recebeu uma palavra de Deus para que saísse de Ur dos Caldeus. Deus já havia inclusive mudado o nome dele, Abraão, de Abrão para Abraão. Ele já havia recebido a visita de 3 anjos de Deus na sua tenda. Ele já havia conversado com Deus e Deus revelara a ele o plano sobre o que aconteceria no capítulo 19, no anterior que a gente leu, o 20, quando Deus revela a ele, Abraão, que vai destruir a cidade na qual Ló, o seu sobrinho, habitava. E esse homem já experimentado, já maduro, já com relacionamento com Deus, ele então chega à cidade, à região de Gerar, como diz-nos o versículo 1 do capítulo 20. E chegando na região de Gerar, Abraão traz à tona novamente um defeito. Ele cai no mesmo pecado, ele vacila do mesmo jeito. E é interessante, e é isso que eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro momento, é que Abraão, ele dá a sua própria mulher para o rei daquela cidade, Abimeleque, e Deus intervém na situação. Abimeleque descobre, por ação divina, que Sara é irmã de Abraão. E quando Abraão é confrontado, de qual motivo, por qual razão, qual era a sua intenção, quando ele comete esse pecado, esse desatino, quando ele engana ao rei e a toda aquela nação, dizendo que pode tomar a Sara por mulher, ela só é minha irmã. Ele vai e responde da seguinte forma, ele diz, não, é porque eu imaginei que aqui era uma nação, um lugar onde reinava o pecado, onde o povo não tem temor ao Senhor, onde o povo faz aquilo que desagrada a Deus. Aí eu temi pela minha vida, no meu medo e na minha insegurança, eu resolvi pecar. No ambiente de pecado, eu resolvi aderir ao erro, aderir ao pecado, ao engano, à falsidade. E o que eu quero chamar a atenção a você, como eu disse, é que Deus não reduz o padrão de santidade dele por causa do meio pecaminoso no qual nós estamos inseridos. Sabe, se você está num ambiente bem pecaminoso, como Abraão estava, afinal de contas ele estava na terra dos filisteus, dos que são conhecidos como inimigos de Deus, de gente de prática pecaminosa. Mas eu quero lhe dizer que mesmo nesse ambiente de pecado, Deus ele não desce o seu patamar de justiça, ele não diminui o seu padrão de integridade e santidade. Não podemos nos enganar como Abraão se enganou, de achando que porque estava numa terra de gente muito injusta, que tal ser um pouquinho pecaminoso, contar uma mentirinha, sabe? E muitas vezes, essa é a nossa ação, quando nos encontramos em um ambiente de pecado. É achar que porque há alguma razão no ambiente de pecado, que nos permita aderir ao erro, aderir
ao pecado. Muitas vezes a pessoa ainda justifica e diz assim: não, eu botei um gato na energia, que as coisas estão caras demais. Porque essa energia é muito ruim da Eletrobras, vive caindo mesmo. Eu peguei e botei um gato. Não, eu estou enganando, porque fulano de tal é rico, rapaz, ele pode pagar. Quantas e quantas vezes, diante de um ambiente inóspito, a gente não recorre ao pecado e ainda justifica dizendo: não, mas esse ambiente é assim mesmo. Sabe, eu venho hoje lhe dizer que, a despeito do medo ou da insegurança que você tenha, Deus também não reduz o seu padrão de santidade, porque você está com medo, porque você está inseguro, ou porque você está preocupado com as consequências das coisas. Tem muito cristão, crente, que diante do medo das circunstâncias, do que pode vir a acontecer, ele vai lá e recorre ao pecado. A irmã cuja filha engravidou, e aí diz: eu vou fazer um aborto. Ela diz: é mesmo. O pai que vê o filho engravidou a namorada, ele diz: faz isso mesmo. Resolver a situação. Não tem mesmo condição de criar. Ou alguém que teve o celular roubado, aí vai lá na Praça da Bandeira. Roubaram o meu, eu vou lá também. Deus, Ele não reduz o padrão de santidade dEle, porque a gente está com medo das consequências. Porque a gente está inseguro, como estava Abraão. Sabe, ele disse assim: eu estou num lugar onde o povo é pecaminoso. Sara, eu imagino que devia ser muito bonita, irmão. Porque aqui ela já é idosa. Ela, no próximo capítulo 21, é o capítulo sobre o nascimento de Isaac, onde ela já havia parado, já estava na menopausa, já não ovulava mais, mas ela era tão bonita, devia ser muito bonita essa mulher, né? Que ele disse: não tem como eu entrar com essa mulher aqui, vão querer me matar para tomar minha mulher. Fica às vezes pensando que Sara era assim mais ou menos como a irmã Nicole. E aí ele disse: eu estou com medo, eu estou inseguro, o que será de mim? Mas Deus vê essa tramóia, esse truque, e Deus diz para Abimeleque: é pecado, viu? Essa mulher que você está aí é casada, e aos meus olhos o nome disso é adultério. Ah, não, mas a nossa vida sexual está fria demais, pastor. Faz tempo que a gente... É pecado, viu? Deus, Ele não reduz o padrão de santidade por conta dessas circunstâncias. Quantas e quantas vezes nós já não ouvimos situações como essa. Deus não reduz o padrão de santidade por causa disso. Ele permanece sendo Deus a quem os serafins, na visão de Isaías, cantavam dizendo: Santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Ele não reduz o seu patamar de integridade. Eu quero lhe chamar a atenção nessa passagem para uma segunda coisa. É Deus quem controla todas as situações. Se existir algo nesse texto que nos chama a atenção, uma dessas coisas é a soberania de Deus, é o controle de Deus.
Ei, meus irmãos, Abraão está atemorizado, amedrontado, inseguro. Porque não é nada, ele é estrangeiro nessa terra. Essa terra tem um rei, é a terra dos filisteus. Abraão, na sua falibilidade, na fraqueza humana, Abraão parece que vai botar o plano de Deus a perder. Ele disse: Sara, não é por nada não, mas é o seguinte, tu vai chegar ali, a gente vai dizer que tu é minha irmã. Ele nem se preocupa que tem uma promessa. E a promessa é de que ela, Sara, iria gerar um menino dele, Abraão. Tanto que eles já tinham tentado dar um jeitinho para essa promessa se cumprir. E Deus disse: não é assim, não é com Agar, não é com a serva dela, é ela que vai ter o menino. Na irresponsabilidade de Abraão, Deus mostra uma coisa: ele não precisa do homem para nada. Abimeleque toma Sara, está lá feliz e satisfeito, essa aqui vai ser a sua mulher, e aí ele vai dormir. Quando ele vai dormir, Deus entra em cena para resolver a situação, porque Ele controla todas as coisas. Abraão diz: vocês é um povo que não tem temor de Deus. Aí diante de um povo que não tem temor de Deus, Deus resolve aparecer em sonho logo para o maior deles, para o rei, para Abimeleque. Deus chega para Abimeleque em sonho e diz assim: tu vai morrer, tem um juízo contra ti, porque essa mulher que tu pegou, ela é casada. É Deus dizendo: eu já tenho um plano e ela está no meu plano, você não pode tocar nela. Deus controla todas as situações, até quando alguém não crê nele. É Ele que manda, é Ele que controla, é Ele que governa, Ele é o dono de tudo e todas as coisas estão subjugadas à autoridade dEle. E Ele não havia dito que de Abraão sairia aquele que abençoaria todas as famílias da terra? Pois Ele mesmo vai velar em cumprir pela sua palavra. Sabe, isso aqui é um convite a nós sermos fiéis. Na infidelidade de Abraão, Deus permanece sendo Deus. E Deus permanece controlando todos os eventos. Deus permanece controlando todos os acontecimentos. Eu quero lhe chamar a atenção a uma terceira coisa. A primeira é que Deus não reduz o seu padrão de santidade por causa do meio no qual nós estamos inseridos. A segunda é que Ele controla todas as situações. E a terceira é que essa passagem nos mostra que a vulnerabilidade é tipicamente humana e a fidelidade é um atributo tipicamente divino. Sendo mais claro com você, o homem é fraco e Deus é sempre fiel. Eu sou fraco e Deus é sempre fiel. Você é fraco e Deus é sempre fiel. A vulnerabilidade é algo tipicamente humano. E eu acho muito legal que isso está escrito na Bíblia. Porque quando você pega o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, ele diz assim: e Abraão creu, e isso lhe foi imputado
por justiça. Você pega Tiago, capítulo 2, no versículo 21, o irmão de Jesus diz: Abraão, pai da fé. Você pega o escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz assim: pela fé, Abraão creu e saiu da terra. Pela fé, Abraão creu e entrou. Pela fé, Sara, sua mulher, teve um filho. E fica até parecendo que Abraão é assim, um cara inalcançável, perfeito. E aí, o capítulo 20 de Gênesis, ele traz os nossos olhos para a fraqueza da fé de Abraão. Quando você junta isso com o capítulo 12, você vê o quão fraco, quão vulnerável Abraão era. Porque assim que ele sai de Ur, ele entra no Egito. E aí, adivinha o que ele faz? Ele usa o mesmo truque. Ele, com medo, por causa da beleza de Sara, ele diz a Faraó: não, Faraó, essa aqui é minha irmã. E ele ainda tinha uma artimanha na cabeça. É assim: mas não é aquela minha meia-irmã? Ela é filha do meu pai, mas não é da minha mãe. Aí ele usa esse truque, essa meia-verdade para enganar, para falsear. Nisso Deus intervém, lá no capítulo 12. Aí passa a jornada de vida de Abraão. Ele vira pai do filho da serva. Como eu disse, ele tem um encontro com anjos na sua casa. Deus o chama, o próprio Deus. Ele ouve a voz de Deus: sai da tua tenda. Aí diz: olha agora as areias, olha agora as estrelas, são incontáveis, é assim que eu vou fazer a nação que vai ser gerada de ti e Sara. O próprio Deus vem dizer a ele: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele vê a destruição, ele vê a fumaça subindo, está lá destruído, que Deus acabara de falar. Mas quando ele entra em Gerar, de novo, o mesmo medo, a mesma insegurança e a mesma fé fraca. Sabe, o olho de quem bate aqui e quem é casado diz assim: como é que um caba desse não mantém em custódia nem a sua mulher? Mas isso aqui é para nos mostrar que mesmo o pai da fé é vulnerável e débil, como nós. É fraco, como eu e você, que usa um truque, e diante do mesmo desafio, da mesma tentação, ele cai de novo. Mas isso aqui nos mostra também que Deus, Ele permanece fiel, até quando a gente é falho e quando a gente é fraco. Talvez esse seja o seu caso essa noite. Você esteja se sentindo sujo e triste, porque diversas vezes você falou que não faria o que você fez. Mas eu venho te dizer uma coisa: ainda existe apego, chamado, convite, na fidelidade de um Deus, cuja fidelidade vive para sempre. Sabe, o autor diz assim: a fidelidade dele vai até 1000 gerações. Eu estava um dia desses tomando banho, e esse negócio veio à minha mente. Eu disse: meu Deus, 1000 gerações. Quem é que sai contando? Opa, chegou na 999, vai acabar. Aquilo é uma hipérbole, é Deus dizendo assim: pode vir quantas gerações vir, tem uma coisa que permanece sempre comigo: eu sou fiel. Fiel. E aí, diante de Abraão pecando de novo, Deus permanece fiel a si e a sua palavra, e entra em resgate de Abraão. Como as escrituras não tinham sido dadas, como Nabucodonosor sonhou lá na frente, Abimeleque sonhou aqui. E veio a voz de Deus e disse assim: ó Abimeleque, é pecado, viu?
Essa mulher aí, devolva ela ao marido dela. É casada. E nós estamos bem aqui nesse versículo. Nós estamos inseridos bem aqui na fidelidade de Deus. Porque lá na frente, da semente de Abraão, viria Davi. Aí lá na frente, da semente de Davi, viria Jesus. E do sacrifício de Jesus veio a mim, veio a você, veio a igreja eleita de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel, porque Deus é fiel e Ele é sempre fiel. Eu quero terminar lhe trazendo à mente uma coisa. Deus é um Deus de restauração e de segunda chance. Na reincidência pecaminosa de Abraão, Deus revela a sua natureza de não se cansar, de não desistir de nós. Ele diz assim: Abimeleque, devolve a mulher para Abraão. E tem mais, Abraão é profeta. E é ele, Abraão, o reincidente no pecado, quem vai rogar por ti. Aí o capítulo termina no versículo 17. Abraão, aquele que estava com a fé fraca a ponto de cair, tendo restaurado o seu ministério de profeta. E como um profeta, o versículo 17 diz assim: orou Abraão a Deus, e Deus ouviu a oração de Abraão. Restaurada estava a comunhão de Abraão, a ponto dele orar, e Deus ouvir, e Deus agir. E aí o versículo diz: Deus sarou, por conta da oração de Abraão, Deus sarou a Abimeleque. Mas não só Abimeleque, Deus sarou a mulher de Abimeleque. Mas não só a mulher de Abimeleque, Deus sarou todas as mulheres filisteus que habitavam em Gerar. Por quê? Porque Deus estava dando uma segunda chance a Abraão, o restaurado. A ponto de lá na frente, Abraão ter o testemunho de alguém que creu e isso foi-lhe imputado como justiça. A ponto de lá na frente, Tiago, irmão de Jesus, falar de Abraão e dizer: Abraão, pai da fé. A ponto de ele estar na galeria dos que creram. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que restaura e que dá segunda chance. Graças a Deus, porque Ele dá a segunda chance. Porque se não fosse essa ação de Deus, de remanescer, confiando em nós, restaurando-nos e dando-nos segunda chance, eu e você já não estaríamos aqui. E aí talvez você me pergunte: tá bom, pastor, e o que é que eu tenho a ver com a história desse homem que disse que era irmã da mulher dele? No ambiente que você estiver, seguro ou inseguro como você estiver, saiba de uma coisa: não vale a pena aderir ao pecado. Não é certo aderir ao pecado, porque Deus, Ele não baixa o padrão dele de santidade. Porque a santidade está ligada diretamente ao que Ele é. De todos os seus atributos, o mais proeminente é a santidade. A segunda coisa: haja o que houver, siga confiando que Deus está no controle. Não tente resolver as coisas do seu jeito. Não parta para o ataque. Deixe tudo nas mãos de Deus. Até quando você errar,
Talvez você diga, pastor, mas eu errei na condução da minha família. Mas entregue nas mãos de Deus e creia que Ele está no controle. Que Ele permanece no controle. E ainda que você haja pecado, tenha pecado, saiba de uma coisa: Deus permanece fiel. Se humilhe na presença de Deus. Peça perdão a Ele. Porque Ele permanece sendo fiel e disposto a lhe reinserir no corpo, a apagar o seu passado, a esquecer as suas faltas. E por fim, saiba de uma coisa: Ele é aquele que restaura e dá a segunda chance. Ele conta com quem Ele restaura. Ele podia ter deixado Abraão à míngua, mas Ele contava com Abraão para abençoar as nações. E disse: Abraão, tu agora restaurado, é tu quem vai orar por essa nação ímpia, e eu vou sará-los a partir da tua oração. Ele restaura e dá a segunda chance. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Amado Deus e Pai que está no céu, nós somos gratos, ó Senhor. Nós somos gratos porque Tu é um Deus santo, santíssimo. E Tu é o Deus que controla todas as coisas, todas as situações. E nós queremos Te pedir, ó Pai, não nos deixe nos iludir pela vivência, pelo meio, pelo ambiente no qual estamos, porque Tu não reduz o Teu padrão de santidade. E faz-nos confiar que Tu soberanamente governa e domina todas as coisas. Ah, Senhor, nós somos tão falhos, nós somos, ó Senhor, tão pecadores, mas nós queremos Te pedir, livra-nos das nossas faltas, perdoa, cancela, porque Tu é o Deus fiel. Tu é o Deus que não esquece, ó Senhor, da Tua bondade, da Tua fidelidade. E em nome de Jesus, restaura aqueles que estão caídos, mas restaura-os para os usar de novo, para lhes dar a segunda chance de glorificar o Teu nome nessa terra. Nós trazemos à mente, Senhor, aqueles que nem estão aqui, que estão perdidos, que estão enganados pelo inimigo e trilharam caminhos que não são os Teus. Mas nós Te pedimos, em nome de Jesus, traze-os de volta, restaura e dá a eles a segunda chance de Te servir e de estar na Tua casa. Nós Te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus.